Josué capítulo 24. 283. Página 283, Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. E o tema hoje da nossa mensagem é uma fé firme em todas as gerações. Uma fé firme em todas as gerações. E diz assim a palavra de Deus: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E versículo 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Irmãos, o tema da mensagem hoje é uma fé firme em todas as gerações. Estamos a recomeçar o ano letivo para aqueles que estudam e para aqueles que trabalham como professores, após as férias, e esta mensagem sobre a firmeza na fé e a nossa responsabilidade quanto às futuras gerações, às nossas crianças, adolescentes e jovens. Esse é o principal objetivo desta mensagem. Nós somos povo de Deus, estamos a viver a nossa vida cristã, caminho da glória celestial, e a vontade de Deus é que nós tenhamos uma fé firme, uma fé ativa, todos os dias da nossa vida. E este tipo de fé que Deus quer é aquele que a Bíblia nos ensina. Porque se não for este o nosso testemunho cristão, nós estamos a prejudicar-nos a nós mesmos e também, a causar um impacto negativo nas novas gerações. E isso referimos-nos às nossas crianças, aos adolescentes, aos jovens. E já vão perceber porquê. E para nos ajudar a compreender a importância disto, nós vamos tomar o exemplo de Josué. Aquilo que aconteceu com Josué no seu tempo. Depois de Moisés ter morrido, como sabem, Deus tirou a sua nação do Egito e levou-os desde o Egito até à terra que lhes prometeu, a terra de Canaã, a terra onde hoje se encontra Israel. E Moisés morreu, não entrou na terra prometida e Josué tornou-se o novo líder. Josué substituiu Moisés para uma tarefa tão importante. Moisés trouxe o povo até à entrada de Canaã e agora tinham de passar o rio Jordão, fazia fronteira, e Josué vai liderar o povo para entrar nessa terra prometida de Canaã e para herdarem aquele lugar. Eles tinham passado 40 anos no deserto e eles que tinham chegado à terra prometida. E Israel vai entrar na terra prometida, vai ter que levar a cabo muitas batalhas, porque a terra não estava livre, habitavam lá outros povos, outras nações, fortes e poderosas, mas a quem Deus deu a oportunidade de arrependimento. Mas os irmãos, se lerem aquilo que relata a palavra de Deus, eram povos muito iníquos, muito idólatras. Deus deu, conforme a promessa que fez e aquilo que disse a Abraão, deu cerca de 400 anos de oportunidade para aqueles povos se arrependerem, o que não fizeram. Israel vai entrar e, através de muitas batalhas, vão possuir aquela terra, vencendo aquelas nações. E depois a terra vai ser dividida em regiões. Toda a terra vai ser dividida
E cada tribo das 12 tribos de Israel vai ter o seu bocado da herança de Deus, que é distribuída pelas tribos de Israel. Moisés morreu à entrada da terra, Josué recebe essa grande tarefa, que é dirigir o povo, as batalhas, e depois distribuir a terra pelas tribos, pelas famílias. Foi uma obra grande e de muita responsabilidade. E vamos ler o primeiro capítulo de Josué para verem como é que ele deveria fazer isso. Ok? Como é que... Josué capítulo 1, página 255. Como é que ele deveria fazer isso? Olhem o que é que diz a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, atravessa o rio Jordão. Estão a ver? Tu e todo este povo à terra que eu dou. A terra foi dada por Deus, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto teu está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, nestes versículos, depois do versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então José recebe aqui ordens para aquilo que ele tinha de fazer, essa grande responsabilidade de guiar uma nação e fazê-los herdar toda aquela terra. Recebe ordens, mas também promessas para esta missão tão exigente de combater os povos. Tinham grande força, grande poder militar. Então vejam aqui as palavras de encorajamento. Versículo 5. Deus a encorajar Josué: ninguém te pode resistir todos os dias da tua vida. 6. Esforça-te. Tem bom ânimo. Versículo 7. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Então vejam aqui as palavras de ânimo. Deus a dizer: vou estar contigo, vais triunfar, vais vencer. Mas também tem aqui ordens e tem aqui algumas exigências. Versículo 7 diz: teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies da minha palavra. Olha, não te vais desviar nem para a direita nem para a esquerda, para te conduzires prudentemente por onde quer que andares. Eu vou estar contigo, vais ser vencedor, vais triunfar, mas olha, segue a minha palavra, os meus mandamentos. Versículo 8. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. A palavra de Deus não se separe de ti, nem tu dela. O que é que tens de fazer? Medita na palavra de Deus dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque se isso acontecer, Deus diz, vais fazer prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Portanto, onde é que estava o sucesso? E onde é que está o sucesso na nossa vida cristã? É na nossa obediência ao nosso Deus, aos seus caminhos, à sua palavra, e também nesta certeza, na infalível presença de Deus na nossa vida. Nós, como crentes em Jesus Cristo,
Deus habita em nós, o Espírito Santo fez de nós a sua morada e Deus vai estar sempre connosco. Mas temos que ter aqui este dever de não nos desviarmos da palavra do Senhor. E Josué, vejam, ele era o comandante em chefe, tinha de ser duas coisas, um bom militar, mas também um grande homem espiritual. Tinha de ter a palavra de Deus na sua boca, no seu coração, tinha que meditar nela, tinha que a cumprir, que a observar cuidadosamente e também olhar para que o próprio povo de Deus também conhecesse a palavra e também obedecesse aos mandamentos do Senhor. E nisto haveria sucesso. Mas há outra coisa muito importante, irmãos. E está lá no capítulo 4, que nos diz o que é que Deus quer para as próximas gerações. Capítulo 4 de Josué, versículo 1. E sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, eles vão atravessar o rio Jordão, Deus vai fazer um milagre, vai parar o rio deixa de correr, e, tal como o Mar Vermelho, e eles vão atravessar a seco o rio Jordão para a terra de Canaã. E olha o que é que Deus diz. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, portanto do leito do rio, que estava seco, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco à outra margem e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué. Olhem, Deus deu esta ordem. O que é que Josué fez? Olha, de imediato chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, cada tribo um homem, e disse Josué: Passai adiante a arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Olha aqui, fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nos consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículo 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou a Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus em todos os dias. Estão a ver, os irmãos? Havia crianças, jovens, no meio da multidão dos milhões de israelitas que saíram do Egito. Aquelas crianças não viram o que Deus fez no Egito, não viram as pragas, o Mar Vermelho a abrir, os milagres, muitos que o Senhor fez até chegarem ali, o maná, não viram. Deus disse: é importante, elas têm que saber, têm que conhecer quem é Deus, o que é que Deus faz, o que é que Ele quer para a nossa vida. Tem que se passar o conhecimento de Deus às próximas gerações. Vão levantar do rio, deste milagre que Deus fez, de mandar parar o rio, 12 pedras, vocês vão fazer uma coluna, uma estátua das 12 pedras,
E quando passarem por ali, os vossos filhos perguntarem: ó pai, mas que pedras são aquelas? E vocês vão falar, vão dar testemunho de Deus. Quem Deus é? O que é que Deus faz? É essencial passar às próximas gerações. Por isso nós temos as lições para as crianças. E por isso os pais em casa devem ler a Bíblia aos seus filhos e orar com eles e ensinar-lhes a palavra de Deus. Eles virão da escola com outros ensinamentos e nós temos de dizer, não, o mundo diz assim, mas a palavra de Deus diz de outra maneira. Então vejam aqui esta simplicidade, mas com um alcance tão profundo, de Deus mandar levantar 12 pedras para que, quando as pessoas passassem por elas, os filhos, os mais novos, explicarem quem é Deus. E mais, não apenas os filhos de Israel, diz o versículo 24, o 22, fareis saber a vossos filhos. Esse é o dever dos pais crentes. Fareis saber a vossos filhos, diz o versículo 22, 24, para que todos os povos da terra, Deus quer que todos os povos, nações, pessoas do mundo inteiro conheçam a mão do Senhor, conheçam o seu amor, a sua salvação. E agora a pergunta, será que Josué cumpriu bem esta tarefa tão importante? Será que ele cumpriu? Olhem, os capítulos 23 e 24, nós vamos agora, mostram-nos um Josué já velho. Aqui temos o início, não é? Início, ele a assumir a responsabilidade de receber ordens. E capítulo 23 e 24, vemos Josué já velho, quase a partir deste mundo, não é? Quase já nos últimos tempos da sua vida. Agradeço à minha nora ter feito este chazinho, que me está a ajudar muito. Então vejam, capítulo 23, passaram os anos, Josué foi chefe, comandante em todas aquelas batalhas, distribuiu a terra, podem ler o livro de Josué, distribuiu a terra pelas tribos. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho e entrado em dias. Agora vai haver aqui, Josué vai chamar todo Israel para virem até ele, para um dia de testemunho e para um dia muito importante, não só da sua despedida e de testemunho, mas para um renovar do compromisso de cada um com o Senhor. Capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Obediência, não falharam. À reunião. O que é que Josué queria? Queria-os no caminho da excelência, da obediência. Eles tinham um contrato com Deus, tinham uma aliança, um concerto com o Senhor. Deus tinha-os levado às vitórias em todas aquelas batalhas e eles estavam a herdar a terra. E eles precisavam de manter a sua fé sempre firme para prosseguirem ainda a conquistar aquilo que faltava e terem sucesso. Vejam os desafios que Josué agora coloca a toda a nação naquele grande dia. No capítulo 24, versículo 15. Então vamos imaginar a cena, milhares de israelitas, os principais, os líderes, os cabeças, todos ali em frente de Josué, e Josué, versículo 15, ele vai dizer aqui, escolhei hoje a quem sirvais, ou ao Senhor ou aos deuses. Era um dia de decisão, dia de escolha, que ia ter um grande impacto no futuro da nação, assim como no presente.
Mas vejam as responsabilidades na escolha que ele pede à nação. No capítulo 23, versículo 6, ele diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardares e para fazeres tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Versículo 7, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem façais por elas jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Vocês vão ser fiéis a Deus, não vão misturar-se com estes povos para eles vos influenciarem com a sua idolatria, com as suas práticas de vida que são altamente abomináveis aos olhos de Deus. Versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até ao dia de hoje. Nós podemos estar a pensar, mas era preciso estar a dizer isto? Já vamos ver se é preciso ou não é. Se é preciso ou não continuar a ensinar a palavra de Deus, a ler, a orar, a ensinar aos nossos filhos. Capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio no Egito e servi ao Senhor. Olha, os vossos pais, que está-se a referir aos pais de Abraão, do tempo de Abraão, que eram altamente idólatras, e Deus tirou Abraão da idolatria. E quando estava no Egito também havia idolatria, e Josué está a dizer, temam apenas ao Senhor. A idolatria, as imagens, a adoração das imagens, que hoje ainda vemos a maior parte da cristandade a fazer, é a maior ofensa a Deus. A maior ofensa. A ruína de Israel e a razão de Israel ter sido levada pelos assírios e pela Babilónia, a causa principal foi a idolatria. Idolatria. Deitai fora os deuses. E versículo 23. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então temos aqui mandamentos claros de Israel, de Josué, naquele grande dia, temer ao Senhor, andar com Ele, amá-lo, servi-lo, obedecer, dar o primeiro lugar na vida ao Senhor. E no versículo 15 do capítulo 24 ele diz, esta é a escolha que ele pede para eles. Mas olha, mas há outro lado da escolha. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, às vezes parece que alguns parece mal escolher ao Senhor. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão pensar? Há que escolher. Que deuses são estes? Os vossos pais, dos vizinhos. E Josué pede aqui uma escolha livre, mas que tinha de ser feita. E quando é que tinha de ser feito? Escolhei hoje. Ele não diz, olha, vão para casa, pensar, orar e depois decidam. Não, é hoje, tem que escolher hoje. Amanhã pode ser muito tarde. E depois Josué dá um grande exemplo, no fim do versículo 15. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está ali a falar, a pedir às pessoas, a dizer o que é que têm de escolher, ou um lado ou um outro, ele dá um passo em frente e diz, eu e a minha casa já escolhemos. Serviremos ao Senhor. Espero que façam o mesmo. Tanto mesmo velho, este líder dá um bom exemplo e o povo seguiu. Isto é muito importante. Olha o versículo 16. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós, a nossos pais da terra do Egito, a casa de servidão. É Ele que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 24. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Fantástico. Que decisão maravilhosa. Que decisão tão zelosa de toda uma nação. E por isso também nós, irmãos, pessoalmente e como igreja, temos muitas vezes, às vezes, parar e olharmos para a nossa vida, o nosso testemunho, onde é que eu estou
Onde é que eu estou a caminhar? E eu e minha casa vamos continuar a servir ao Senhor, a renovar a nossa fé, para ser firme e zelosa. E os irmãos querem ver os frutos. Quais foram os frutos da vida de Josué, do seu exemplo? Olha, versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor, o quê? Todos os dias de Josué. Oh, irmãos, isto é ou não é fantástico? Todos os dias em que Josué viveu, serviram, e mais, serviu Israel. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué. E que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel. Por isso eu disse lá, quando vocês passarem o Jordão, tirem 12 pedras, vão fazer um monumento, porque quando os vossos filhos perguntaram, pedras são estas, vocês vão ensinar tudo aquilo que eu sou e que eu fiz por Israel. Os anciãos sabiam, mas as crianças e os jovens não sabiam. E é preciso saber para ser fiel. Estão a ver? Portanto, aquela geração de Josué foi fiel a Deus muito tempo, serviram a Deus, conheciam a lei de Deus, conheciam os feitos do Senhor, mas não continuou assim indefinidamente. O livro a seguir é o livro de Juízes. E agora a geração depois de Josué. A geração depois. Josué causou este grande impacto no povo. Mesmo depois da sua morte, o povo continuou a ter um bom relacionamento com Deus, consultando nas horas decisivas. A conquista de Canaã ainda não tinha terminado, ainda havia batalhas para fazer. E chegamos aqui ao capítulo 1 de Juízes. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entregarei esta terra na sua mão. Portanto, mesmo depois, vimos aqui que a nação continuou a sua vida depois de Josué, ainda continuava a voltar-se para o Senhor. Diz que eles consultaram ao Senhor. Mas a partir daqui esta geração começou a mostrar, a evidenciar falta de fé, totalmente obediente e que já não levava Deus tão a sério como no tempo de Josué. Continuavam a crer no Senhor, mas começaram a descair, a descurar aqui e ali, começaram a valorizar outras coisas. E o que é que eles fizeram? Em vez de seguir a orientação de Deus que está, os irmãos podem ler em Josué, capítulo 7, versículos 1 a 7. Não vamos ler aqui, mas eu vou ler, por exemplo, Josué 23, versículo 7, que diz: para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por elas façais jurar, nem os sirvais, nem eles vos inclinareis. Em vez de, nas batalhas, expulsarem e eliminarem as nações conforme o mandamento do Senhor, o que é que eles fizeram? Juízes 1, 28. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. E se continuarmos a ler aqui até o versículo 33, é isso que eles vão passar a fazer. No tempo de Josué não faziam. Começaram, em vez de expulsar as nações e eliminá-las, não. Vamos mas é ficar com eles e vão trabalhar para nós. Em vez de sermos nós a trabalhar, trabalham eles para nós. E mantiveram-nos como escravos, como uma fonte de rendimento. Isto é quando começa a preocupação mais, não pela vida espiritual, mas pela parte económica. Olhar mais para o lado material do que obedecer ao Senhor. E aquilo que parecia lucro vai tornar-se uma grande ruína e um laço e uma armadilha para Israel, porque os resultados desta decisão de não eliminar as nações idólatras vai levar a que Israel se comece a juntar com eles
e começam a adotar os hábitos pecaminosos dessas nações. Foi o tempo de Israel ser tolerante. Os crentes têm de ser tolerantes. Espírito independente, obediência parcial à palavra de Deus. Temos de ser razoáveis e práticos. Irmão, ser tão radical, isso também se calhar não é muito bom, como nós ouvimos nos dias de hoje. E o que Israel fez, pôs a sua fé, a sua obediência, o seu compromisso em jogo e ficaram grandemente comprometidos. E isso é muito perigoso. Porque amar o mundo e as coisas materiais mais do que amar a Deus é uma grande tentação para os crentes nos dias de hoje. E pode comprometer a sua caminhada com Deus e pode enfraquecer a nossa fé. 1 Coríntios 10, 11 diz que aquilo que aconteceu com Israel em Canaã, diz, foram escritas para advertência nossa. E depois, quando chegamos ao capítulo 2, que é a segunda geração depois de Josué, olha aqui, com Josué, obediência total, zelo, dedicação, todos conheciam, ensinavam aos seus filhos, às crianças, não é? Sobre a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as obras de Deus. A seguir, depois de Josué ter morrido, já começaram vamos mas é ver o lado mais prático e mais económico. E agora vamos ver a segunda geração depois de Josué. Juízes capítulo 2, versículo 7. Olhem, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Está aqui a dar a introdução. Todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 10. Foi também congregada, também morreu, toda aquela geração de seus pais. E outra geração, após ela, se levantou. Olha agora aqui. O que é que diz? Que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor, se viram a Baal e a Astarote. O que é que os irmãos acham? Um povo tão fiel no tempo de Josué, a seguir, depois de morrer Josué e os anciãos depois dele começam, e chega a uma altura e diz, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Ensinaram aos seus filhos a palavra de Deus? Não. Quando temos uma geração que não conhece nada sobre Deus, a responsabilidade é de quem? Dos pais, dos líderes anteriores. Estão a ver? Substituíram Deus pela idolatria. Vejam a condição espiritual daqueles daquela geração sem qualquer direção espiritual. Não sabiam nada acerca de como seguir ao Senhor, porque a geração anterior não os tinha ensinado. E por isso começaram a adorar outros ídolos, acabaram por tornar-se pagãos. E versículos 11 e 12 aí são claros. Deixaram o Senhor, fizeram o que era mau perante o Senhor. Este livro dos Juízes vai terminar tão negro. É o retrato, dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, que nós possamos ter uma fé firme, não apenas nós, mas todas as gerações que vão fazer parte da caminhada cristã connosco na nossa igreja ou na nossa família. Sigamos o exemplo de Josué. Amar a Deus, andar com Ele, temê-lo, servi-lo, obedecer ao Senhor, como Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dar o primeiro lugar ao Senhor nas nossas vidas,
reafirmar sempre o nosso compromisso de seguir ao Senhor, mantendo esta fé sempre firme e fiel, e sem esquecer e sem falhar de ensinar às crianças e aos jovens da nova geração quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, o que é que Ele fez por nós, para que não aconteça que se diga, olha, nem pais, nem pastores, nem professores, ninguém ensina nada da palavra de Deus. É por isso é que nós zelamos por sermos fiéis à palavra de Deus e por ensinarmos aos jovens, aos adultos e às crianças os verdadeiros ensinamentos da palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.